em mais esta manhã feliz e oportuna, né? As nossas reflexões. Já estávamos com saudade das nossas conversas, né? Não porque eu ia aqui estar, mas saudade de vocês, da presença fraternal aqui nos sábados de manhã, onde a gente tem a oportunidade de conversar um pouco, como nós dissemos na prece, né? Sem qualquer pretensão de esgotarmos qualquer assunto que seja ou apresentarmos alguma coisa que vocês já não conheçam, né? Mas apenas recordar pontos importantes para a gente refletir e assim podermos crescer juntos, né? Que nós possamos contar aí com a inspiração e o auxílio da espiritualidade querida, que já está nos envolvendo a todos, tratando aí o coração de cada um. Essa atividade, ela não é apenas uma reunião de estudo, é uma reunião de assistência espiritual. Então, durante o momento em que nós estamos aqui, equipes primorosas e bastante equipadas com tudo que nós necessitamos, vão cuidando dos nossos sentimentos, tratando as nossas feridas. Eles não podem subtrair as nossas feridas, mas à semelhança de um enfermeiro especializado, de alguém que tenha muita habilidade, eles vão tratar as nossas feridas, vão colocar a bandagem, vão colocar aí a medicação para a gente se sentir melhor, né? Vão dar a medicação que a gente precisa, então eles vão cuidar de nós. Com toda certeza, somos cuidados numa atividade de assistência muito delicada e muito sublime. Então vamos dando sequência ao que nós já vínhamos estudando da obra Autodescobrimento, uma busca interior, nesse momento denominado Espírito em Foco, que é onde nós realmente focamos as necessidades da alma, né? Para nós podermos ir trabalhando aí as nossas questões íntimas. Não há quem não as tenha, né? Todos nós trazemos a alma referta de dificuldades e necessidades que precisam ao longo do tempo ir sendo pensadas, trabalhadas para a gente poder conseguir aproveitar melhor a vida, né? Nós estamos exatamente falando do pensamento. A gente terminou falando do pensamento no item Programa de Saúde, né? Aí na página 79 dessa edição. Nós estamos aí vendo a respeito do pensamento, onde a Joana dizia então que a contribuição mental, ela é a responsável pela harmonia entre o pensamento e a ação. Então, quando tem que haver uma harmonia entre o que nós pensamos e como nós agimos. Porque segundo o Espírito Emmanuel, o pensamento é vida. Tudo que nós pensamos irradia-se em torno de nós e vai promovendo a vida que nós temos. Muitas vezes a gente não entende, né? Ou quando vê pessoas que têm, às vezes, grandes desafios na vida, serem tão otimistas. Apesar dos problemas enfrentados, elas cantam, elas brincam, elas sorriem. Aí alguém pode perguntar, mas será que esse pessoal é masoquista, né? Gosta de sofrer? Não, não é que gosta de sofrer, é que administra o sofrimento de maneira positiva, né? A lamentação, as ideias pessimistas, os pensamentos derrotistas, eles não só não contribuem para solucionar os problemas que nós enfrentamos, quando ainda geram um campo vibracional bastante complicado, adensado, negativamente falando, que nos puxa para baixo, como um grande peso que a gente fosse colocando sobre os ombros, né, que vai nos achatando. E junto com isso nós recebemos também a influência dos espíritos malévolos, que sintonizando conosco também começam a pesar sobre a economia das nossas emoções, fazendo a gente sofrer ainda mais. Porque nós sintonizamos e essa sintonia nos traz bem-estar ou mal-estar, dependendo da forma como nós pensamos. Então o pensamento ele é valioso nesse sentido. Quando nós pensamos, nós irradiamos vida em torno de nós. Então, dependendo do teor do pensamento, é como nós vamos direcionar a nossa vida. O pensamento negativo, pessimista, ele cria obstáculos para a nossa visão, inclusive para a visão espiritual. Quando nós pensamos mal, nós não enxergamos, muitas vezes, soluções que estão praticamente à nossa frente, como alguém que estivesse no meio de um nevoeiro, que enxergasse alguns palmos apenas além dos seus olhos. Né? De repente a solução está... chega um momento que ele fala, não, agora eu não vou mais. Eu não presto, eu não valho nada, minha vida é uma porcaria, nunca nada deu certo. Isso eu estou falando que eu já ouvi dizer, sentar conosco numa entrevista e falar assim, nunca na minha vida nada deu certo. E a gente pensando, disse assim, tanto deu que ele está aqui, né? Se nada tivesse dado certo, nós não estaríamos nem encarnados, né? Tudo teria se frustrado no nascedouro. Nascer já é dar tudo certo. Viver é dar tudo certo.
Agora, complicações e desafios é outra coisa. Então sempre deu tudo certo, mas nós temos complicações, desafios, e esses desafios eles são grandes. De acordo com a necessidade de cada um, os desafios são imensos. E não dá para medir a força do outro, por quê? Porque onde a gente critica que o outro deveria suportar, a gente sucumbiria. E onde o outro critica que nós deveríamos suportar, ele sucumbiria. Então, a gente não tem condição de avaliar as forças espirituais de cada um. Por isso, cada um tem, segundo o Evangelho, o seu quinhão de alegria e de dor. Né? Nesse mundo, ninguém está isento do enfrentamento. Todo mundo tem o seu quinhão de alegria e de miséria, sofrimento, né? Porque cada espírito está aqui para fazer a sua edificação espiritual. E nessa edificação, nós temos várias facetas dessa caminhada, que é acerto de contas, aprendizado, reconquistas. E tem vários desafios que nós vamos encontrar nesse caminho, né? E que vai nos trazer assim, provas bastante significativas. E o pensamento entra como um agente muito importante, porque ele é um irradiador de energias, de vibrações, de imagens, de sons. O que nós pensamos tem forma, tem cor, tem cheiro, tem som, tem imagem, tem tudo. A gente fala, eu tive um pensamentozinho bobo, coisa boba. Nada é bobo, nada é sem importância. Tudo tem importância. O pensamento ele é tão vigoroso que o Emmanuel diz assim, o pensamento é vida ou morte. Desde que os mortos enterrem seus mortos, falou Jesus, né? Aquele que está fora do contexto do entendimento da vida está morto, né? Está morto. Então, o pensamento ele gera. Então, se ele é um gerador de vida, nós temos que pensar em que qualidade de vida nós estamos gerando, né? Que vida nós estamos gerando para a nossa experiência aqui na Terra. Então, o pensamento tem uma força vigorosa, muito grande. Tanto que no futuro o homem vai fazer tudo praticamente pelo pensamento. Hoje ele faz, mas primeiro o pensamento precisa ser elaborado, depois no mundo das formas nós temos que manipular as coisas para construí-las. E assim vai. Mas no futuro, ou em mundos mais elevados, o pensamento já é os braços do espírito, ele já realiza tudo com o próprio pensamento. Mas já com qualificação moral melhor do que essa que nós estamos aqui. Porque viciosos e tão presos à matéria ainda, ao que nós enxergamos, ao que nós podemos tocar, né? Ainda vislumbrando futuros muito materiais, muito restrito a desejos e menos a sentimentos nobres, nós ainda pouco fazemos no campo das formas com o pensamento, mas no campo das ideias fazemos muita coisa. Porque toda vez que a gente pensa, um mundo todo desse pensamento se forma à nossa volta. Nós estávamos ainda ontem aqui com o Marco, nós estávamos fazendo o estudo aqui do livro, né, do Ação e Reação, e na prece final o benfeitor fez uma figuração. E eu fui acompanhando mentalmente a figuração dele. E é interessante porque eles vão montando os quadros. À medida que ele vai falando, o que ele está falando está sendo criado fisicamente. É um cenário que a gente está vendo, né? E é muito interessante porque chega momentos que chega a ser engraçado algumas coisas que eles falam nas imagens. Aí alguém fala assim, mas para que eles criaram essas imagens se a gente não enxerga, né? Se nem todo mundo vê? Não vê com os olhos da matéria, mas com certeza está vendo como espírito. E eles não consideram a nossa vida, como assim, quando estão nos dando lições, como matéria, consideram-nos como espírito eterno. Então, quando eles falam alguma coisa, eles estão falando para o ser espiritual que somos. E essas imagens, essas ideoplastias que eles vão criando enquanto falam, todo mundo pode fazer essa leitura, embora não perceba com os olhos da matéria, mas está absorvendo. Se você está vendo espiritualmente o que ele está falando. Então isso ajuda a fixar a mensagem de maneira mais intensa, porque nós ainda vivemos numa condição evolutiva que nós precisamos da forma para ilustrar. A gente precisa ilustrar, né? Se eu falar para vocês já viram um casal de Xing Lin? Ninguém vai imaginar o que é, nem eu nunca vi um casal de Xing Lin, né? Então, agora, se eu falar para vocês assim, um cavalo, todo mundo tem um cavalo né? Já imediatamente cada um já achou o seu cavalo aí. Então, o pensamento, como os espíritos sabem que nós precisamos revestir ainda de imagens o que eles estão falando, aquilo que nós vivenciamos, para que aquilo fixe na nossa alma, então eles criam as ideoplastias, que são as imagens daquilo que eles falam.
Então, quando eles vão falando, um cenário todo espiritual vai sendo criado junto conosco. Mas a gente faz isso dentro do lar também, quando convive. Quando você fala que o seu filho, que ele é burro, que ele não é inteligente, que ele nunca vai ser nada, quando você sentencia ele a uma série de frases aí negativas, tudo que você falou também foi ideoplastizado. Ele captou e ele viu o burrinho lá, ele se viu com a orelhinha grande lá, do jeito que você o idealizou. E ele introjeta essa imagem. E essa imagem vai surgir na mente dele de maneira inconsciente toda vez que ele for fazer um enfrentamento. Mesmo que ele não se lembre de que você o chamou de burro, que ele não consegue, que ele não serve para nada, que ele é um inútil, toda vez que ele for fazer um enfrentamento, ele vai sacar essa imagem. E essa imagem vai interpor-se ao sucesso que ele poderia ter, às coisas que ele poderia fazer. E você o está atrapalhando no seu processo de enfrentamento na existência, por uma ação mental. Por isso o pensamento não é algo que nós devamos desconsiderar, pelo contrário. Então a Joana diz que ele é muito importante. Ele deve participar da nossa vida positivamente, não importa o que nós estejamos enfrentando, a forma como, o que a vida está nos convidando a viver. Mas o pensamento, ele é construtor ou destruidor, porque ele ideoplastiza-se, ele tem energia, ele tem forma, ele tem cor, e o que nós irradiamos no ambiente, aquilo é introjetado, aquilo é absorvido por todo mundo, é absorvido, as pessoas captam isso. Por que a gente se sente bem na casa de um e não se sente bem na casa do outro? E de repente, olhando por fora, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, aquela família parece uma família equilibrada. Mas, de acordo com os pensamentos que se nutrem dentro do lar, é o teor da psicosfera do lar, né? Então, o que se vivencia como lar, como família, como irmãos, né? É o que nós vamos encontrando aí nas várias situações e vivências. Newton, diminui bastante, quase tudo para tirar o barulho de todos eles. Então vamos em frente. Então a não precisa ter medo do pensamento. E a forma que você direciona ele já te protege. Tipo, você pensar no bem vai proteger você já caminha por ele, já sai daquele foco. É isso mesmo, muito bem lembrado. Ele falou que a gente não precisa ter medo do pensamento, é claro que não. Até porque nós não podemos parar de pensar, não tem jeito. A gente pensa ininterruptamente, né? Mas é a qualidade desse pensamento que nós temos que preocupar, né? Nós temos que verificar como nós estamos pensando. Porque se por um lado o pensamento ruim cria todo esse embaraço que nós acabamos de falar, pelo lado contrário, o pensamento positivo também edifica, né? Uma mãe, por exemplo, otimista, uma mãe alegre, uma mãe que enfrenta as suas dificuldades, apesar dos problemas que ela esteja, ela consegue levantar o lar e manter o lar equilibrado e caminhando apesar das dificuldades. Principalmente a mulher, que tem uma sensibilidade muito grande, né? Que é a maior irradiadora dos processos do lar, é a mulher, é a mãe. A mãe, né, a mulher, se a mulher soubesse a função dela, né, tanto que o Emmanuel fala no livro 50 anos depois, que uma mulher que odeia é uma exceção, uma dolorosa exceção. Ele fala no 50 anos depois, a mulher que odeia é uma dolorosa exceção, porque a mulher, ela não foi, a sua constituição, né, como mãe, como esposa, como senhora do equilíbrio, das ligações espirituais do lar, ela pode irradiar muita coisa boa para a família, criando um ambiente de aconchego, de suporte, né? Apesar dos enfrentamentos. Ninguém está dizendo que por ela pensar bem, que os problemas desapareceram todos, né? E de maneira mágica tudo vai mudar. Não é assim. Mas ela pode ajudar a sua família a caminhar bem. Ela pode ajudar a sua família a adquirir resistência para os enfrentamentos que eles precisam ter.
né? E o homem, por outro lado, também, se manter um pensamento positivo, puxa os seus para frente, né? Ele que vai na frente da batalha, abrindo os caminhos da vida, ele vai fazendo o quê? Ele vai chamando todo mundo com um pensamento positivo. Agora, se a gente parte para o lado negativo do pensamento, né, irradiando, nós criamos todos aqueles embaraços que nós falamos. Pode falar disso. A mulher que odeia dentro da família. Em qualquer sentido. É. Mas existem mulheres que odeiam. Sim, por isso que o Emmanuel fala que ela é uma dolorosa exceção. Porque não é esse o objetivo, né? E nem está afeto a constituição da mulher, né? Nem é para isso, né? Por isso. Está lá no livro 50 anos depois, né? Pensar de maneira salutar é compromisso valioso para gerar otimismo e paz. Então, pensar bem, nós geramos otimismo e paz. Isso ajuda o quê? O nascimento dos hábitos responsáveis. Quando a pessoa pensa bem, ela tem muito mais chances de ter hábitos bons, de ser assessorado e ser até avisado espiritualmente dos enganos do comportamento, da direção equivocada a tomar, né? Tem-se como regra, né, que a mãe sempre sabe do que acontece com seus filhos. Nem toda mãe. Eu já tive atendimentos aqui durante a nossa entrevista de mães lamentarem não terem percebido as condições de perigo onde os filhos estavam. Aí o benfeitor, perguntando, nos disse aí, pergunte a ela onde a cabeça dela estava. Ou seja, onde estavam girando os pensamentos dela? Em futilidades, em ciúmes doentios do marido, preocupações com coisas mundanas, que não tem valor algum, e a família ficou em segundo plano. Como é que você vai perceber aquilo que não está sintonizado? Então não percebe, não percebe. Então a mente não está focada, né? Então não percebe. Porque geralmente as mães, elas pressentem o que acontece com os filhos ou com qualquer um dos seus familiares. Elas percebem, né? Ela percebe. E uma dessas mães me disse, como é que eu não percebi? Não percebeu porque não está sintonizada. O pensamento está em outros campos. Está focado no mundo, nas preocupações, só das suas preocupações, né? Da futilidade da própria vida, das vaidades, do egoísmo, do orgulho. Aí a pessoa não percebe o que está se passando espiritualmente, materialmente, moralmente à sua volta. Não percebe. E a mulher tem essa propriedade de perceber isso de maneira mais refinada do que o homem. Mas pode não perceber, se o pensamento não tiver voltado, né, de maneira positiva, focado, porque o pensamento ajuda a gerar a ação, né? Se as ações forem boas, se a vivência, se o comportamento for bom, naturalmente é porque o pensamento está num trânsito bom. Quando as ações são ruins, comprometidas, difíceis, é porque o pensamento também está focado num lado que não deve. Uma pessoa que levanta de manhã só preocupada com o cabelo, vai ser muito difícil que ela perceba, né, durante o dia, as necessidades do seu lar, seja ela o homem ou a mulher. Claro que pode preocupar com o cabelo, mas não pode preocupar só com o cabelo, né? E estressa e sofre porque ligou no cabeleireiro, não achou a hora, o horário que queria, né? Mas espera aí, mas não faz nada na semana, mas eu tinha que me atender agora, naquele horário, e aquele sofrimento. Então, ou seja, com coisas assim, muitas vezes afetas só a nossa vaidade, ao nosso egoísmo, a preocupação, né? E o lar vai ficando. Há muito tempo atrás, nós contamos a história de um menino que partiu aos 14 anos, vitimado por uma overdose. Nós estávamos num lugar e esse menino apareceu, a família estava ali. E a mãe estava chorosa ali, fazendo um comentário de lamentosa, porque o menino havia partido por overdose. E ele começou a me falar e eu fiquei assim, desconcertado, porque ele me dizia assim, mas a minha mãe nunca se preocupou comigo. Eu fui criado por babás. Desde pequenininho, o primeiro rosto que eu via de manhã não era o da minha mãe, era o rosto da babá que cuidava de mim. Quando eu comecei a escola, eu fazia coisas erradas para chamar a atenção dela, ela nunca se preocupou, ela mandava a babá ir lá cuidar dos meus problemas. A minha mãe estava atrás de ver onde meu pai estava, ia atrás de viajar com ele ia atrás de negócios, viagem de negócio, e ela ia atrás dele. Então eu comecei a fazer coisas para chamar a atenção dela, para ver se ela me via.
se ela me observava. Quando eu brincava, eles compravam todos os brinquedos para mim. Mas eu não queria aquilo, eu queria eles, queria meu pai, queria minha mãe. Mas ela nunca estava presente. Então, quando eu cheguei à minha adolescência, eu imaginei que deveria haver alguma coisa maior que pudesse chamar muito a atenção da minha mãe. Então eu comecei a usar droga para ver se ela percebia alguma coisa. Mas só que aí eu gostei. Eu gostei e quando percebi, imaturo, acabei usando dose maior do que eu devia. E eu estou aqui, ó, desse jeito. Difícil, né? Mas uma mãe que está em foco na vaidade, mas ela deu amor, deu carinho, deu atenção e põe toda a confiança no seu filho. E o filho é até onde os olhos da gente alcançam. Sim, claro. Ele pode fazer algo errado e a Pode. mãe perceber. Sim. Nós nem estamos falando isso porque isso é uma realidade, né? A Dirce disse assim, você pode fazer tudo pelo seu filho, né? Dar amor, dar carinho, dar atenção, dar tudo, e ele ainda assim escolheu um caminho equivocado, né? Isso pode acontecer, claro, nós somos espíritos livres, né? Temos livre-arbítrio, e o espírito, ele pode receber aquilo que você está dando ou não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que se nós não nos orientarmos em nossa vida, nós deixaremos de fazer a nossa parte, não é a parte do outro. Né? É a nossa parte que é o problema. Não é o outro, o comportamento do outro, o que ele vai fazer com o que a gente está dando, é um problema dele. O difícil é deixar de fazer a nossa parte. Aí é isso que vai nos pesar consciencialmente quando nós tivermos que fazer o confronto com a consciência, principalmente quando a gente desencarna, né? Que é o momento onde a gente tem que fazer o confronto com a consciência. É ter deixado de fazer a nossa parte. Não é porque o outro fez, mas é porque nós não fizemos. É a nossa parte que é complicado, né? Porque cada mãe, cada pai, ele percebe quando ele não tem a sua presença, né? Porque às vezes o pai e a mãe são presentes e acontece na nossa Isso, claro. Mas acho que existe um sentimento de falha, assim, no sentido, não de erro, mas assim, omissão, que eu não estava presente realmente, uma confirmação de sentimentos, né? Faltou aquela presença ali, a gente sabe dosar isso aí, né? Eu tenho, por exemplo, que ele reclama até hoje, teve uma partida de futebol que eu não fui. E eu falo pra ele, é o problema do teu sentimento, porque eu fui todas. Aquela eu tive motivos pra não ter ido, entendeu? Mas de vez em quando, pois é, aquele dia que eu peguei o campeonato, você não foi, não sei o que, eu não sei se foi um motivo de. Então eu sinto essa coisa, mas no caso de uma coisa mais grave, mais séria, eu acho que a gente tem um medidor dentro da gente, tem desafios, né? Exatamente. Então é isso aí que traz o peso chamado peso de consciência, né? A gente não ter feito a parte, mas se o outro acha que a gente não fez, é um problema dele, mas se você fez, tá tranquilo, né? Bom, dando sequência ao pensamento aqui, né? A Joana fala assim, desse modo procedendo, né? Ou seja, pensando de maneira salutar e criando hábitos responsáveis, as horas de ação se tornarão agradáveis e as de repouso, de tranquilidade refazente. Porque senão, quando a gente não está pensando bem, as horas de ação, ou seja, as horas do trabalho, as horas que nós temos os enfrentamentos da vida, como é que serão essas horas? Cheia de cansaço, de irritação, né? Quantas pessoas vão trabalhar irritadas, perturbadas, né? Criam desconfortos muito grandes no ambiente de trabalho, ofendem, falam coisas nada a ver, você falou um A, ela já te descarrega toda aquela irritação, aquele mal-estar que ela está vivenciando, e você não quis dizer nada daquilo, né? Mas ela entendeu assim porque está sobrecarregada, suas emoções estão sobrecarregadas, estão precisando ser aliviadas. Então, às vezes a pessoa, nos momentos de ação da vida dela, ela sofre e se cansa muito mais do que deveria, né? Porque não está bem, está sobrecarregada, as emoções estão a todo vapor. Então, quando a gente está emocionalmente sobrecarregado, tudo que a gente vai fazer tem um peso maior do que deve, do que tem, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer pesa de maneira assim, muito sobre-humana, né? A gente às vezes fala, eu não vou dar conta disso.
Então, e quando vai fazer o lazer, também não consegue ter tranquilidade, não consegue ter sossego, né? Porque não aproveita, né? É a pessoa que vai viajar, vai fazer uma viagem de lazer e fica falando dos negócios. Lembrando, conversando o tempo todo, né? Sobre os problemas dos negócios, problemas dos negócios. Mas peraí, mas você não foi fazer o lazer para desligar de tudo? Né? Não consegue. Mas porque está emocionalmente comprometido com aquelas situações. Quem vai cumprindo o seu dever judiciosamente, com tranquilidade, quando sai do contexto do trabalho, está livre, porque não está preso. Mas aquele que não cumpre judiciosamente o seu dever, que não faz o que deve do jeito que devia, onde estiver está pensando no trabalho. Se alguém te mandou limpar a casa, varrer a casa, e você jogou as coisas embaixo do tapete, ao invés de limpar, de fazer, entendeu? Passou lá um pano meia boca e fez alguma coisinha lá, e pronto, em qualquer lugar onde você estiver, vai estar lembrando do trabalho que não fez. Entendeu? Está lá lembrando, está lá tentando, entra no mar, a água lembra a água que não jogou lá na casa, né? Entendeu? Pisou no mar, nossa. Eu não limpei o chão, eu não lavei onde devia ter lavado, né? Vai para a natureza, olha as folhas das árvores caídas pelo chão, lembra do cisco jogado embaixo do tapete. Meu Deus do céu, joguei toda a poeira embaixo do tapete. Então não desliga, porque não cumpriu judiciosamente o seu dever. Por isso que não desliga, né? Fica emocionalmente sobrecarregado, porque as ações não foram boas. Tentou ludibriou o dono, né? Mas não ludibriou a si mesmo, não tem jeito, né? Então onde a pessoa está, ela está ligada. Então quando o pensamento é harmonioso, quando as ações são nobres, são responsáveis, a limpeza tem que ser responsável. Então tá bom, eu tenho que limpar a casa? Eu vou limpar mesmo. Então vamos limpar, limpou tudo. Limpou, tá limpo. A palavra diz, limpou. Se não limpou, não está limpo. Se não está limpo, onde tiver, está sujo. Está lembrando da sujeira. Não tem jeito, não desconecta. A mente não desconecta. Se você enganou o seu cliente, se você enganou seus filhos, se você tentou enganar, seja quem for, onde você estiver, onde eu estiver, nós estaremos lembrando do nosso dever não cumprido, né? E assim vai. Então, por isso que às vezes, se não cumprir, como ela diz aqui, se o pensamento e a ação não forem responsáveis, né? Não for hábitos responsáveis, então as horas de ação vão ser o quê? Desagradáveis. Quando você está trabalhando, não se sente bem. E quando está no lazer, não tem tranquilidade. Porque a consciência fica remetendo a gente ao dever não cumprido. E assim vai, né? Tudo quanto se tenha de fazer, pensar antes, né? Porque o arrependimento tardio não paga a conta. O arrependimento, ele só serve para a gente não fazer de novo, né? Não cometer de novo o mesmo delito, mas ele não resolve o problema. Você vai lá numa loja, compra um produto, paga um absurdo, né? Sem direito à devolução. Assina um contratinho lá, né? Que não tem direito à devolução. E vai pagar ele em 10 parcelas. Descobre depois que fez um negócio muito acima das possibilidades. Adianta arrepender? Adianta para não fazer de novo, né? Ou seja, a próxima vez que eu for comprar um produto, vou pensar muito antes do que comprar aquilo, mas o arrependimento não vai pagar as parcelas que você tem que pagar. Você vai ter que se esforçar para juntar o dinheiro e pagar aquelas parcelas, porque agora está lá no contrato que você assinou que não pode, né? A gente não pode devolver filho, não pode devolver marido, não pode devolver esposa, não pode devolver amigos, não pode devolver nem a própria prova, né? Não tem jeito de devolver. Nós falamos ontem no curso aqui que a benfeitora, no encerramento da palestra, ela colocou, ontem, domingo, ela colocou uma frase que eu estava ouvindo bem interessante, né? Ela disse assim, que quando nós saímos do mundo espiritual para vir à Terra, nós não impusemos, não fizemos exigências. Aceitamos as condições oferecidas. Não negociamos salários e nem títulos. Mas, ao contrário, nos comprometemos a trabalhar muito pela nossa edificação. Né? Então, ou seja, não tem como, né? Tá tudo no caminho, né? Não dá para devolver as coisas, né? Por isso é que a gente precisa, então, trabalhar o pensamento de maneira positiva, né?
nas ações responsáveis, nos hábitos responsáveis. Então ele diz assim, para a gente não ter que se arrepender tardiamente, ou seja, quando a ação já foi cometida, porque tudo começa no pensamento, né? Quando a gente começa com os pensamentos desordenados, nós precisamos corrigir esse pensamento. Nós pegamos o Evangelho de Jesus, ele fala o tempo todo a respeito disso, né? Vigia e ora para não cair em tentação. Mas Jesus não está falando de tentação que vem de fora, está falando de tentação que vem de dentro. Eu gosto de um poema do Tagore, que eu falo só esses pensamentos para dizer isso. O Tagore diz assim num poema dele: sou poeta e sou soldado. Como poeta tenho que distribuir flores aos meus irmãos. Como soldado, posto-me às portas do meu coração, para que nenhum mal saia de lá. Vigilante, né? Olhando para que não deixar sair o mal, para não fazermos coisas indignas, né? Então ele fala, sou poeta e sou soldado. Então, essa vigilância que nos asseverou Jesus, ela é muito importante. Para a gente não permitir que a nossa imperfeição, que as nossas paixões, criem situações embaraçosas e difíceis aqui fora, e depois nós venhamos a sofrer as consequências, num arrependimento tardio. Porque pode arrepender e deve, né? Aliás, nas regiões do mundo espiritual, onde estão os espíritos sofredores, enquanto não há o arrependimento sincero, ninguém sai do lugar onde está. Só quando o espírito tem um arrependimento sincero, ele consegue deixar aquela região de sofrimento, vai para um posto de socorro, recebe ajuda. A obra de André Luiz está cheia desses exemplos, né? De o espírito conseguir sair daquela condição quando sinceramente se arrepende. Como nós lemos ontem, mesmo assim às vezes fica guindado lá fora, com outros que ficam ainda emanando pensamentos, tentando demovê-lo daquela ideia do arrependimento, né, para que ele volte para lá, para aquelas situações, mesmo assim. Então, o arrependimento ele é um ponto de partida, mas nós temos que pensar antes, a Joana fala, olha a colocação dela, tudo quanto se tenha de fazer, pensar antes. Tudo, ela não diz em algumas situações, tudo. Porque se o pensamento é vida, o pensamento vai delinear um programa de vida. Se nós pensarmos mal, temos pensamentos pessimistas ou pensamentos voltados para interesses pequenos, como é que vai ser a nossa vida? Ela vai girar em torno desses pensamentos. E a maioria dos pensamentos menores, né, dos pensamentos moralmente pequenos, é o que eu falei, eles criam um nevoeiro. E aí a gente começa a não enxergar as coisas, as outras coisas que são providências importantes a tomar na nossa vida, que nós não tomamos. Aí não enxerga o filho que está usando droga, né? Não enxerga os negócios, né, que você poderia enxergar uma situação errada que você vai fazer nos seus próprios negócios, não vê, não enxerga, quando vê já fez. E aí vai para a derrocada material, né, perdendo os bens, perdendo as coisas. A doença, não percebe que aquele comportamento que ele está tendo está levando ele a um quadro de possível doença, né? Mas o pensamento está gerando o quê? Um nevoeiro, está obliterando a claridade da visão. Então a pessoa não enxerga, ela não vê, não consegue ver. O pensamento positivo e elevado, ele é um farol de milha, né? Ou seja, ele joga a visão para muito longe. Então a pessoa de pensamento elevado, ela enxerga longe, ela vislumbra aspectos da vida que quando ela está num quadro mesquinho de pensamento, de atitudes, ela não vê. Quantas pessoas permanecem em torno de uma mágoa, de um ódio, durante anos da sua vida? Enquanto ela permanecer em quadros de ódio, de ressentimento e de mágoa, a visão dela vai ser limitada. A nossa visão será limitada. Porque o pensamento vai estar continuamente gerando um substrato negativo que vai se amontoando em torno da visão espiritual, não permitindo que a gente veja, às vezes, coisas óbvias que estão ali, soluções perto de nós. Não enxergamos, não vemos nada. Porque o pensamento está gerando uma obliteração da visão. Apesar de todas as calúnias e todos os sofrimentos que o Chico teve, quando foi que a gente viu o Chico falar mal de alguém? O Chico pensar mal de alguém? A gente não estava dentro do pensamento do Chico, mas quem convivia com ele, que escreveu sobre ele, nunca viu, porque quem pensa mal comenta. Num momento ou outro a pessoa comenta alguma coisa, ela fala. Ou o semblante revela, as atitudes da pessoa revela. E apesar de tudo que o Chico recebeu, da forma como trataram ele, da maneira como a vida dele foi cerceada em muitas coisas, o Chico nunca deixou de ter o quê? Uma visão e um pensamento otimista da vida.
Então o que acontecia com ele? Ele tinha uma visão distante, muito longa, abrangia uma distância imensa. E um coração maior ainda, né? Onde ele acolhia todo mundo. Aquele que tem o pensamento mesquinho, pequeno, tem o coração fechado. Fechado, não consegue acolher nem o ser, o ente querido que está aqui do lado. Imagina os demais, né? Já vi uma pessoa irritada responder: eu não consigo cuidar nem da minha vida, como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Já ouvi gente dizer isso, assim, como diz o caipira, na lata. Eu não consigo cuidar nem da minha vida, como é que eu vou achar tempo e vou ter cabeça para cuidar da vida dos outros? Pois é, quem tem uma visão elevada, de pensamentos nobres e elevados, tem tempo sim. Tem tempo, tem espaço, tem tudo para cuidar da vida dos outros também, não no sentido negativo. Tem gente que gosta de cuidar da vida dos outros, mas no sentido ruim, né? De olhar para comentar, né? De fazer comentário, de falar maledicência e tudo. Não é esse lado, né? Aí não é ver, aí é ocupar-se com a vida dos outros, né? A pessoa ocupa o tempo dela vislumbrando a vida dos outros e comentando. Mas não. Aquele que tem uma visão ampliada, uma visão nobre e elevada, ele consegue ter tempo para os outros também, no tempo que ele tem para a sua própria vida. Que era o caso do Chico. O Chico multiplicava o tempo. Ninguém sabia como que alguém que trabalhava, que tinha uma vida como ele tinha tempo para atender tanta gente que o procurava. O dia que eu fui a Uberaba, tinha 50 ônibus. Nós contamos nas ruas em volta, tinha 50 ônibus. Se a gente colocasse uns 40 pessoas por ônibus, tinha pelo menos 2.000 pessoas ali. Eu consegui passar pelo Chico, já era quase 2 horas da manhã. Que a gente conseguiu passar por ele naquela noite. E ele atendeu todo mundo, beijou a mão de todo mundo. Deu uma palavra de conforto rápida para todas as pessoas que passaram por ali. Onde ele arrumava tempo para isso? Para cuidar também dos outros, além de si mesmo. Pensamento positivo, visão elevada, coração aberto, né? Então, ou a gente corrige isso, ou a gente vai ficar restrito e não conseguindo cuidar nem da própria vida, né? Quanto mais ajudar os outros. Como essa senhora me disse mesmo. Já ouvi, como diz o caipira, na lata mesmo assim, né? Eu não tenho tempo nem de cuidar da minha vida, vou cuidar da vida dos outros. Pois é, minha filha. Mas nós não viemos à Terra para cuidar só da própria vida. Nós viemos aqui para conviver. E o Marco falava isso ontem no encerramento da atividade. Conviver é o nosso grande desafio. Grande desafio. Nós precisamos conviver. Conviver com nossos irmãos. Trocar experiência, um ajudar o outro. Senão, que sentido tem a nossa vida? Nós vamos aprender sozinhos as lições que precisamos? Não. Livrando-nos das pessoas difíceis, tirando todo mundo do caminho. Com esse eu não convivo, com aquele eu não falo, aquele ali não quero ver nunca mais, aquele, Deus me livre daquele. Mas como é que nós vamos fazer? E se os outros falar também, Deus me livre de nós, né? O que nós vamos fazer? Se a família catar a nossa malinha, der pra gente, botar a gente na rua e falar, Deus me livre de você, vai embora. Aí chega nos amigos, Deus me livre de você, bota pra correr. Aí a gente vai andar pelo mundo aí, que sentido vai ter a nossa vida, se não conviver? E principalmente conviver com aqueles que nos desafiam, né? Que faz com que o nosso sentimento seja colocado num campo de prova, para ser trabalhado, para ser lapidado. É um esmeril, né? Que vai... sai faísca. Vocês já viram? Vocês já foram em serralheria? Quando passa aquela máquina de cortar, assim, sai fogo, né? Sai línguas de fogo. É assim o nosso sentimento. Quando a gente convive, nós somos colocados nesse campo aí doloroso, difícil. Mas você vê, e Jesus, o exemplo maior de todos nós, o que Jesus falou mal de quem? O julgamento mais injusto que alguém possa ter na face dessa terra foi o dele. E o que ele respondeu para aquelas pessoas que o julgavam? Nada que pudesse ofender a quem quer que seja. Nada, nada. Não se ouviu da boca de Jesus uma palavra ofensiva, um olhar de reprovação contra quem quer que seja. Pelo contrário, né? Eles perdoam, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Ainda, como lembrou bem o Pupim, ainda pediu perdão, né? Porque nós não sabíamos o que fazíamos, né? E não sabemos até hoje, né? Até hoje a gente não sabe o que faz. Então, estamos, né, nessa luta.
Quem se equipa de cuidados erra menos, né? Claro que ninguém está falando aqui que a gente não vai errar, né? Quem estabelece roteiros, segue-os e acerta mais. Então, ou seja, quando a gente se equipa desses cuidados, a gente erra menos. Não estou dizendo que não vai errar. Vai errar sim. Nós somos imperfeitos. Até querendo acertar, a gente erra, né? Acha que está fazendo uma coisa boa e está fazendo uma coisa ruim, né? Eu já contei essa história uma vez. A minha sobrinha, ela é alérgica, tem um processo alérgico a leite, a lactose. Ela não pode de jeito nenhum, nada de leite, nem pensar. E num ano, ela era pequenininha, ela veio em casa, né? E a minha irmã recomendou para todos nós, para minha família, para o meu pai, né? Avô e avó, não deem nada para essa menina que tenha leite, tá bom? E o xodó do vovô para cá, vovô para lá. Aí fizemos, era o aniversário dela, e tinha que fazer 2 tipos de brigadeiro. Um brigadeiro normal, que vai o leite, vai tudo, e o outro brigadeiro, que era um brigadeiro, não sei como é que era feito lá, mas que não vai o leite. Não sei como é que é lá a receita, mas não vai o leite. Só que eles fizeram antecipadamente só o brigadeiro que vai leite, e estava na geladeira. E ela olhava, vovô, quer, vovô, quer, vovô, quer. O vovô olhou para os lados, ninguém está olhando, tuque, tuque. Final da história, 1 hora depois estava no hospital com ela, tentando ajudar a menina, porque tudo que é mucosa no corpo dela estava tudo explodido, inchado, cheio de... com risco de morte. Ela não podia de jeito nenhum. Tentando fazer o que é certo, estava fazendo o que? Errado. Então, estou dizendo, a gente, mesmo querendo fazer o certo, a gente pode errar, porque nós somos imperfeitos. Quer dizer, ele aprendeu a lição, nunca mais, não, aqui não, né? Não pode não. Achando que era frescura, né? Mania da gente subestimar, principalmente o sentimento dos outros. Quando a pessoa, eu estou com uma dor, isso aí não é nada. Não é nada porque não é nele, né? Quando é na pessoa, a pessoa chora, né? Quando é nos outros, não é nada. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça, isso é frescura. Tá bom. Aí, quando é nos outros, né? Aí é frescura, aí não é nada. Por que não pode, né? Descobriu. Aqui deu uma brigadeirinha para ela e descobriu por que não pode. A menina quase morreu. Então a gente às vezes tentando acertar vai errar, porque somos imperfeitos. Então a Joana diz assim, que quem se equipa de cuidados erra menos. Quem estabelece roteiros, segue-os. E segue-os, né? Acerta mais. Como é que a gente estabelece roteiro? Pensando bem, pensando direito, corrigindo o pensamento. Precisamos corrigir o pensamento. Sobre qualquer aspecto da nossa vida, o pensamento tem força geradora de vida, como também tem força geradora de morte. Uma pessoa pode morrer a despeito de todos os cuidados que um médico dedique a ela, ela pode morrer, se ela não acreditar que ela pode viver e ela não quiser viver. Tem aquele até que leva o remédio para casa e não toma, e morre. Né? Ao contrário, ninguém acredita que ele vai sobreviver, e sobrevive. Porque o pensamento pode modificar, pode alterar campos orgânicos, alterando a estrutura fisiopsíquica, vitalizando a criatura para ela caminhar e continuar. Porque o problema que às vezes a pessoa está vivendo é um processo de culpa do passado que ela está exteriorizando. Se ela corrigir o pensamento, corrigir o sentimento, ela pode viver. Porque a enfermidade, em geral, ela não vem para nos destruir, né? Quando ela não é um problema natural do próprio desgaste do corpo, das situações que nós vencemos no mundo de provas e expiações ainda, ela pode ser decorrente de enfermidades morais do ontem, que se manifestam no corpo esperando, aguardando uma solução. Quando nós experimentamos uma doença, a primeira coisa que temos que fazer, tomar providências para corrigir o pensamento, corrigir o sentimento e lembrar que somente as ações nobres, as ações do bem, podem corrigir qualquer distonia que exista em nossa alma. Então, chamam-nos a atenção os espíritos venerandos. Somente as ações no bem conseguem corrigir qualquer distonia ou qualquer situação negativa que nós possamos trazer do ontem que está gerando a nossa enfermidade. Eu já vi várias coisas, diz que o corpo se molda ao espírito. As doenças, sim. É assim mesmo. É isso mesmo. O espírito gera para o corpo, né, tudo aquilo que o corpo
que é a sua realidade, né? O corpo, o espírito é a verdade, e ele irradia para o corpo a sua realidade, né? Então, corrigindo o pensamento, corrigindo o sentimento, nós podemos alterar campos comprometidos do ontem e nos curarmos. Nos curarmos. E o pensamento deve ser o seguinte: eu não estou querendo me curar porque eu estou querendo me livrar da doença. Eu estou querendo me livrar do empecilho moral que foi criado quando a minha doença, que gerou a minha doença. Qual foi o empecilho moral que está gerando a minha doença? É dele que eu quero me curar. Então me ajuda, Senhor, a ter discernimento, a ter lucidez, para enxergar em mim aquilo que eu preciso modificar, a visão nova que eu preciso ter, as ações que eu preciso empreender para corrigir o empecilho moral que eu criei, que é uma ferida aberta do ontem que hoje está gerando a minha enfermidade. Porque se a gente quiser curar só da doença no corpo, sem alterar a nossa forma de viver, pouca valia terá a própria doença para nós. Porque tem quem sofra muito mais do que nós. Então nós devemos nos lembrar que a doença, principalmente aquelas de longo curso, aquelas que trazem grandes desconfortos, elas são feridas abertas no espírito que estão sendo tratadas. E nós devemos pedir a Deus que nos ajude a identificar em nós, no nosso comportamento, no nosso sentimento, no nosso pensamento, o que é que nós precisamos mudar, porque aí está o gerador do nosso malefício, né? E as ações do bem, elas são regeneradoras, são cicatrizantes, são adstringentes, ajudando-nos a diminuir os efeitos das feridas abertas lá no ontem, quando nós ainda não tínhamos muito discernimento a respeito da vida que nós precisamos ter. Pode falar, irmão. Você não está psicologicamente bem, existe um distúrbio na sua cabeça. Então, o acontecimento, eu vou concluir mais, tá? Você sabe, cara, eu não consigo fazer as coisas direito. Eu não pensava naquilo, quer dizer, começava um distúrbio na cabeça. Então, vamos supor, vou dar um exemplo bem que aconteceu comigo lá. Eu vou nadar, você sabe, tá? Aí eu chegava a nadar, mas não conseguia nadar. E aí eu ficava uma noite e vim embora. Fisicamente, eu sentia alteração no meu corpo. Sim. Mas eu não pensava naquilo, quer dizer, existe um distúrbio. E qual a relação entre o pensamento e essas coisas que a gente sente? Vamos supor, um acontecimento, a pessoa fica com aquilo na cabeça, entendeu? Sabe, tá? É o pensamento também, ou um distúrbio mental? O pensamento gera o distúrbio mental. Ele desequilibra a mente, desequilibra toda a estrutura neuropsíquica, né? Você fica neurologicamente abatido, você sem forças. Não consegue. Tem gente que se paralisa, por exemplo, sem ter doença nenhuma. Já vi gente em cadeira de roda e a medicina não identifica nada. Ela não tem problema neurológico nenhum. E não consegue. Se coloca a pessoa de pé, ela cai. Por quê? O espírito está num processo doloroso muito grande, num enfrentamento violento, e ele não está conseguindo encontrar otimismo e alegria para prosseguir. Então, o que ele falou? Ele parou de gerar os recursos para que a sua estrutura se mantenha de pé, ativa. Então, o pensamento gera, né? Mesmo que no momento você não esteja, porque, como eu disse, você pode não estar nem pensando na situação, mas não fica bem. Se mantém um ódio, um sentimento, uma raiva de alguém, por exemplo, uma mágoa, aquilo é um processo contínuo dentro de você. Mesmo que você não está lembrando dele, ele está lá agindo, né? Está agindo. Quando a gente passa por um problema, vamos supor, você passa por um problema, você recebe uma notícia ruim. Algo que naquele momento você não pode fazer nada. Só se viesse uma ajuda exterior para você resolver o problema. E você fica numa aflição, ai meu Deus, e agora, tal. Uma possível notícia de um diagnóstico aí, que fosse de uma doença que fosse te exigir muito, ou até mesmo desencarne. Vamos supor, você tá para receber fez um exame e não sabe lá. Aqueles dias onde o pensamento de insegurança, o pensamento está gerando insegurança, a pessoa, ela perde, ela não consegue fazer nada. Aí abre lá o exame, negativo. Instantaneamente, todas as forças voltam. Naquele instante, o sorriso vem na orelha, as pernas têm força de novo,
o coração já bate num compasso diferente, e você já começa a lembrar dos teus compromissos, das coisas que tem que fazer, a vontade de passear, muda tudo. Mas não foi o pensamento? Foi. O mesmo pensamento que estava da possibilidade do perigo, da dificuldade que poderia te custar esforço e luta e até mesmo não conseguir nada com isso, gera o quê? Gera o desconforto, o sofrimento, o desespero. Mas por quê? Porque nós não administramos o pensamento com confiança em Deus, como nos ensinou Jesus, né? Pode ficar um longo período, às vezes uma vida, às vezes grande parte da sua vida. Por isso que a Joana fala que a gente tem que aprender a pensar bem, em qualquer circunstância. Gente, eu não estou falando, isso aqui não é receita de bolo, viu? Eu não estou falando que é fácil e nem que eu também consiga do jeito que ela está falando aqui. Isso aqui é um exercício. Nós temos que exercitar. Aqui é o exercício que ela nos propõe. E eu também estou olhando aqui e estou pensando na minha vida. Estou pensando nos meus desafios e nas coisas que me tiram, às vezes, o fôlego. Me tira quantas coisas que eu já sofri, passei dias e dias amargurado, com dificuldade, e de repente com um telefonema de alguém, uma coisa que mudou, no instante seguinte está tudo diferente. Eu estou falando para vocês que é na mesma hora, porque eu senti isso já, de experimentar um desconforto durante dias, de repente, por uma notícia só, mudar completamente o que eu estava sentindo, acabar completamente aquele mal-estar. O Moacir falou para a gente, né? Cada célula está ligada com o pensamento. Isso, exatamente. Gera toda uma energia. O corpo é uma manifestação do pensamento, né? Porque é o espírito que moldou esse corpo aqui. Então ele mantém o corpo ligado pelo efeito do pensamento, né? Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar. Olha, a Joana sempre reforça a necessidade da gente começar, né, melhorar o nosso trato com aqueles com quem a gente convive. Porque, como dizia o nosso amigo ontem aqui no curso, né, a gente lá fora, beija todo mundo, abraça todo mundo, chega em casa, é duro, é inflexível, né, e muitas vezes não consegue tratar bem os próprios familiares, né. Isso gera, a gente pode até achar que isso é normal. A pessoa fala assim, eu sou assim mesmo e pronto, né? Só que ser grosso gera malefícios para aquele que é grosso. Os outros vão conseguindo, daqui e dali, vão superando, vão passando. E outra, a gente pode gerar inclusive problemas para resolver depois com aquelas pessoas que nós estamos maltratando. Elas podem desenvolver sentimento por nós muito ruins. E depois, e o tempo que nós vamos gastar para reconquistar aquelas almas de novo? Né? E o que é pior? O tempo que nós vamos levar depois para reharmonizar o espírito, né? Porque a gente vai ter que se reharmonizar. Então ela fala assim, precisamos cultivar a confiança, né? E a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar. Não pode suspeitar de todo mundo, né? Tem uma frase, a pessoa fala, nesse mundo ninguém presta, não. Todo mundo né? Não é assim, é o contrário. O Chico dizia que você tem que dar o direito ao outro de ser como ele quer ser. A gente tem que ser melhor. Porque o outro não vai melhorar porque você vai tratá-lo bem. Pode ser até que se melhore, verificando o teu jeito de ser, ele se exemplifica e muda. Mas não é importante para nós isso. Não é importante se a pessoa vai mudar, se ela vai alterar o comportamento dela. Mas é importante que nós mudemos, que nós alteremos o nosso comportamento. Porque isso vai concorrer para a nossa felicidade, para a nossa paz, né? Para a nossa alegria. Como nós colocamos na palestra de domingo, né? A Amélia Rodrigues diz que Jesus sabia que o bem-estar humano viria dos sentimentos da própria pessoa. Por isso é que ele ensinava do jeito que ensinava. Jesus não ensinava ninguém educando a pessoa para os outros, mas para si mesma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não dizia o contrário, você ama depois que você for amado, viu? Então, de repente, onde você receber amor, você dê amor ali, tá bom? Quando alguém te abraçar, você abraça também. Se alguém fizer, você faz também. Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus preparou-nos para o alto amor. E não para a gente ficar esperando o amor, esperando uma resposta positiva da vida para ser feliz. Porque ele sabia que o bem-estar nosso independeria de qualquer situação que nós estivéssemos vivendo, mas só dos nossos próprios sentimentos. À medida que nós vamos melhorando o coração, melhorando o sentimento, né?
nós vamos também nos melhorando, nos sentindo mais doces, mais tranquilos, mais afáveis. Já comentamos isso várias vezes. Quanta vezes a pessoa diz assim, ó, se isso tivesse me acontecido há 10 anos atrás, eu não sei o que eu faria. Que bom! Significa que a própria pessoa está reconhecendo um progresso que ela fez. Progrediu. Agora, só responde isso, você pode prestar atenção, alguém que esteja envolvido com alguma causa benemérita. Alguém que está trabalhando por alguma coisa superior, benévola, porque as pessoas comuns não respondem isso não. É o contrário. E fulano não muda, aí, ó, tem 80 anos, está do jeitinho que era. Eu já ouvi uma velhinha falar isso do marido dela. Né? Nós fomos visitar uma senhorinha e o cachorrinho. A hora que nós entramos no portão, o velhinho gritou lá do fundo, pega, Lulu! E o cachorrinho veio e pulou o cachorrinho pequenininho, todo sardentinho, cheio de, todo com os pelinhos, tudo, pulou na pessoa que estava na frente. Mas ele queria brincar, né? Mas o velhinho estava atiçando o cachorro dos outros que chegavam no portão. A velhinha falou assim, aí a velhinha veio e falou assim, o tempo que a gente entregava os baldinhos, a gente tinha um trabalho aqui na vila, nós entregávamos os baldinhos na casa, sabe? De sopa. Antes do Maria Dolores existir como casa. Aí quando nós fomos, aí a velhinha falou assim, liga não, ele tem 80 anos, mas ele sempre foi assim. Ou seja, então, as pessoas que a gente percebe que está mudando, né? A pessoa que nós percebemos, é aquele que, se você perceber, a pessoa está envolvida em alguma causa benemérita, que vai alterando o pensamento dela. Pode falar. Tem pessoa que a gente Tem. É difícil. Você não sabe como, sabe? Mas nós também já fomos difíceis. Com certeza. A gente também mas só... Às vezes hoje não é tanto não, viu? Mas hoje, às vezes, a gente talvez hoje não seja tanto difícil. Mas nós já fomos difíceis, viu? Nós já fomos difíceis também. Complica, tem gente que complica tudo, né? Mesmo com as nossas tendências que a gente traz, é possível mudar? Como não vai mudar? Vai mudar por um lado e não vai conseguir uma mudança completa. É possível. É possível mudar. Se não fosse possível mudar, a reencarnação seria um projeto inviável. Deus não teria colocado-nos no mundo novamente, com tantas provas e dificuldades, apenas pelo prazer de ver os seus filhos sofrerem, passar por dificuldades, privações e dores, inutilmente. Seria um projeto inútil do Criador se nós não pudéssemos mudar apesar das nossas tendências, das nossas mazelas e das heranças morais difíceis que nós trazemos na bagagem atual. Para Deus, o projeto reencarnatório é um projeto de felicidade, de progresso, de amor, e não um projeto de dor. Então não estaria presente aí o amor de Deus. Então nossas tendências, elas são molas propulsoras, que vão nos encaminhando para o progresso dos nossos sentimentos. O importante é nos lembrarmos que há luz no caminho porque Ele veio. E se Ele veio, é porque é possível mudar. Mas não tem como mudarmos deixando as bagagens para trás. Aos poucos iremos substituindo a roupa velha pela roupa nova quando tivermos condições de comprá-las. Enquanto não pudermos, teremos que usar as mesmas que trazemos, porque são elas que ainda sustentam a nossa caminhada, muitas vezes equivocada. É preciso renovar. Esse é o convite de Jesus. Somente assim, renovados, de roupas novas, poderíamos nos apresentar ao mundo, à sociedade, à família, mais úteis, porque assim estaremos colaborando com a beleza esplendorosa da vida em toda parte. Um homem que banhou-se, que vestiu roupas novas, que perfumou-se, é uma presença agradável diante dos seus irmãos. Para Deus, quando assim nos apresentamos, renovados, somos uma presença de luz em meio a tantas trevas que envolvem a humanidade. Prestemos atenção nas suas lições memoráveis, para prosseguirmos amando como Ele nos ensinou. Que Ele esteja em nossos corações
hoje, agora e para sempre. Graças a Deus.